Hello everybody, welcome to our fourth video online class. How are you doing? Today we're gonna finish working with hobbies and free time activities. Let's see. So there are three verbs that we are going to work today. All right, and all of them we can use to talk about hobbies. These are the three verbs. We have love, we have like, and we have hate. Esses são os três verbos principais que a gente vai poder usar quando estivermos falando de nossos hobbies. And the difference between them is their intensity. When you say you love something, you really love something. For example, I love to play the guitar. When you like something, it's more or less you like. I like to swim. When you hate something, you really don't wanna do it. You hate. Você detesta fazer aquilo. I don't know. I hate to... O que eu odeio fazer? I hate to do craft. Sabe, aquelas coisas de colagem, de montar coisinha e tal. Não gosto mesmo, de verdade, não gosto. So thinking about this intensity, we can divide our hobbies into hobbies we love, into hobbies we like, and into hobbies you hate. In my case, I love to write. Eu amo escrever. I love to play the guitar. I like to swim. And I like to play soccer. Or I hate to do handicraft, aqueles negócios de colagem, de cortagem de papel e tal. Realmente não gosto. Or I hate to surf. If you pay attention here on the phrases I put in orange, you will see a great difference between the purple ones and the orange ones. Vejam só, todas aqui estão diferentes, as laranjas das lilazes. Why? Because when you use these verbs, love, like, or hate, you can use infinitives or gerunds. I'm gonna give you an example. The infinitive, it's the most natural form of the verb. O infinitivo é a forma mais natural do verbo. É o verbo sem nenhuma flexão, sem nenhum tempo verbal. E no inglês é muito simples você identificar quando existe o infinitivo, que é quando ele está dessa forma. To, tanana. Quando ele está com to antes, to write or to play, like these examples, it is on the infinitive. In all these verbs, we are learning love, like, and hate. They accept the infinitive form. And the gerunds, or ing form, it's the ing form. When you do like writing or playing, quando você tem o ing aqui no final, é o que a gente chama de gerúndio, in English, gerund. So when you put love, like, or hate, you can use the infinitive, to, tanana, or you can use the gerund, which is ing form. And that's why we have these examples. I love to write, or I love writing. I love to play the guitar, or I love playing the guitar. I like to swim, or I like swimming. I like to play soccer, or I like playing soccer. I hate to do handicraft, or I hate handicrafting. I hate to surf, or I hate surfing. But teacher,
Is there a difference between the infinitive and the gerunds? Algumas pessoas falam que existe diferença entre você usar o infinitivo e o gerúndio. Essa diferença que algumas pessoas defendem é que o gerúndio, o ing, I love writing, você fala quando você está muito dentro dessa situação. Então, quando você escreve muito, quando é algo que faz muito parte da sua vida, você usa o gerúndio. Quando não, você usa o infinitivo, que dizem que o infinitivo ele dá essa separação emocional entre você e o verbo do qual você está se utilizando para falar alguma coisa. Porém, essa diferença é defendida por alguns e não é aceita por outros. Então existe essa discussão grande entre essa separação, essa diferença entre o infinitivo e o gerúndio. Então, como ninguém decidiu nada, pode se usar da forma que você quiser. Here in the description below, we have two important links. The first one is this exercise, activities 1, in which we're going to see a lot of vocabulary. And you have to put right. What is the hobby? What is the free time activity we are talking about? And the second link is the activity 2. Is the same thing, but there are other hobbies, other free time activities for you to practice. Most of our hobbies, most of our free time activities have to do with our culture. Então, se você for procurar hobbies e atividades de tempo livre que as pessoas fazem, elas podem acabar variando muito dependendo do país no qual você se encontra. Porque as atividades, elas normalmente fazem muito parte da cultura desse povo. E a cultura de um povo, toda essa união de comidas típicas, de hobbies, atividades, brincadeiras típicas, músicas típicas e todas as crenças populares, quando elas estão juntas, nós temos um nome. Aqui no Brasil é muito forte esse nome, na verdade não tão forte quanto deveria, mas todo mundo conhece esse nome, que é the folklore. I don't even need to say this in Portuguese because, well, it's basically the same. The folklore, and in English, it's separated. Are you seeing we have a space here? In English, you separate folk of lore. It's the folklore. Our folklore, it's very, very rich. It's very, very vast. We have a lot of songs, we have a lot of legends, we have a lot of myths, and our hobbies, our free time activities have to do with this folklore. We have typical activities, we have typical hobbies, and they are very famous among all these people. Nowadays, we have a lot of different hobbies than we had years ago. But some of them you may know or you may play nowadays. Então, hoje as atividades, os hobbies que vocês têm, em sua maioria são bastante diferentes. Mas várias dessas atividades vocês ainda praticam hoje. Eu inclusive recomendo que vocês tentem praticá-las se vocês nunca ouviram falar, porque no fim das contas são extremamente divertidas. We have some examples here. This one is a very, very, very famous one here in Brazil. It is one of our folkloric hobbies that most children know and love. In English, it's called tag. It's the tag. So you can say, I love to play tag, or I love playing tag. The second one is not that much famous today. I don't know if you know this play, but in English it's called
marble or marble balls. It's a very fun game. And you can say that you like to play marble or you like playing marble. This is a hobby that's very famous today here in Brazil. Principally in Salvador, I see a lot of people doing this. And if you go to the countryside, se você for para o interior, você também vai ver muita gente brincando disso. Você já sabe o nome? Of course, I never learned how to play this. But in English, you can say fly a kite. So you can say, I love to fly a kite, or I love flying a kite. This fourth one is one of my favorites. It's the one I most love in folkloric hobbies. In English, you say spinning top is the name of this toy. So you like to play with a spinning top, or you like playing with a spinning top. I never played this game that much. Eu nunca joguei esse tanto, mas já joguei várias vezes e é super ultra mega divertida. If you never played, I recommend. It's very fun. In English, we call it hopscotch. I love playing hopscotch, or I love to play hopscotch. And this last one, I played a lot. I played so much this. Principally when I lived em São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, eu jogava muito isso. Eu brincava muito disso. Na verdade, eu me surpreendi que existe um nome em inglês para isso. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar desse nome. É um nome estranho, eu prefiro em português, obviously. But in English, you can call this blind man's buff. So you like to play blind man's buff, or you like playing blind man's buff. So thinking about this, there is a very special homework for you today. A atividade para vocês, para nossa próxima aula, é a seguinte. Vocês precisam conversar com os pais de vocês sobre esses hobbies folclóricos que eles praticavam, que eles jogavam, enfim, quando eles eram crianças. Perguntem para eles quais eram os favoritos, quais eles mais gostavam, ou quais eles só gostavam. Conversem com eles sobre esses hobbies e façam uma lista. Para cada um dos seus pais, principalmente porque como eles são um pouco mais velhos, eles já pegaram essas brincadeiras. Mas se tiver mais pessoas na sua casa que tenham brincado dessas coisas, ou que ainda brinquem, converse com eles também. Faça uma lista com o nome de cada pessoa, e aí você vai dizer qual ele amava, ela amava, ou qual a pessoa gostava. E você vai usar essa estrutura, essas estruturas que a gente trabalhou hoje. Então, I love to play, ou I love playing, ou I like to play, ou I like playing. Eu estou usando play porque alguma das brincadeiras você vai usar play. Mas se alguma delas você não usar, você vai usar o nome da brincadeira ou o verbo correspondente a essa brincadeira no infinitivo ou no gerúndio. Ok? Se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada para outros nomes de brincadeiras que eles brincavam. Porque, obviamente, eu não coloquei todas as existentes aqui. Tem outras. E na próxima aula vocês trazem essa lista. Alright? So, thank you for this class. See you. Bye-bye.